COP26 rumo ao decreto dominical. O conceito que existe por trás das mudanças climáticas é uma afronta à lei de Deus e foi criado exatamente para combater os adventistas do sétimo dia. E recentemente foi realizado na Sala das Bênçãos, no Vaticano, dia 4 de outubro, agora, o encontro Fé e Ciência rumo à COP26, reunindo líderes religiosos e cientistas do mundo todo. O objetivo foi formular um apelo aos participantes da COP26, a Conferência Climática Anual da ONU, programada para ser realizada em novembro em Glasgow, na Escócia, para a tomada de decisões urgentes e concretas para combater as mudanças climáticas. Veja conosco neste vídeo os dois objetivos das mudanças climáticas e o que isso tem a ver com o decreto dominical. Então fica conosco até o final deste vídeo. A Igreja Adventista vem pregando esta profecia da santidade do domingo há mais de 150 anos e, em nossos dias, vemos diante de nossos olhos cada passo sendo dado rumo ao seu fiel cumprimento. Como alguns dos fundadores da nossa igreja fizeram parte do movimento milerita, que teve o grande desapontamento em 1844, então muitos críticos tentam associar a Igreja Adventista com aquele movimento que foi um fenômeno envolvendo crentes de todas as igrejas cristãs da época. Mas a Igreja Adventista mesmo só surgiu 19 anos mais tarde. Então, por causa disso, muitos colocam em descrédito as profecias que pregamos. Mas agora, se eles tiverem um pouco de bom senso e usarem um pouco a razão, começando a pensar, a raciocinar, como tivemos visto ultimamente, como exemplo, um vídeo que viralizou nesses dias de uma jovem colocando em causa os motivos que são ensinados nas igrejas evangélicas para não guardar o sábado. Se eles colocarem a cabeça para pensar, igual essa jovem, eles certamente vão encontrar a verdade. O inimigo sabe mais que todos nós do que está por vir, de quão terríveis serão as calamidades que sobrevirão à Terra, tanto para a natureza quanto para a saúde humana. Uma pandemia de chagas, o sol esquentando, crise da água, trevas, etc. Assim, como ele sabe do colapso que haverá, ele já está antecipando, dizendo que estamos sendo ameaçados pelas mudanças climáticas, que se não fizermos nada, sofreremos todos pelas calamidades que elas, as malditas mudanças climáticas, trarão. Esse é o argumento que ele usará para combater o povo de Deus, as mudanças climáticas. Os dois grandes objetivos das mudanças climáticas são, primeiro, levar o mundo todo a ter uma sensação de que estamos sendo ameaçados por catástrofes mundiais na natureza sem precedentes na história e, portanto, precisamos tomar medidas radicais agora para poder contê-las. Daí, como resultado, em resposta a essa crise, a criação de uma lei que logo todos os países adotarão, obrigando as pessoas a descansarem no domingo. E, segundo, as pessoas que não se juntarem no combate a essa ameaça das mudanças climáticas devem ser consideradas como traidoras, dignas de sofrer sanções econômicas sem poder pagar ou receber, comprar ou vender. E depois, em pouco tempo a seguir, quando começar a cair as pragas, então serão também culpadas de serem as causadoras das calamidades que estarão afetando nosso planeta. Então, como solução nesse esforço para conter as famigeradas mudanças climáticas, vão deliberar várias medidas e, dentre elas, possivelmente a instituição de um dia de descanso do planeta, o qual certamente será o domingo. É nesse contexto que será instituída a marca do poder que vem do mar, a marca de Roma. É por isso que as pessoas que não se juntarem nesse combate não poderão pagar nem receber. A lei que obriga a todos, pequenos e grandes, livres e servos, pobres e ricos, a descansarem no domingo, não virá em forma de religião.
Virá com uma roupagem secular, um motivo ecológico, social, financeiro, moral, etc., mas nunca, jamais virá com a roupagem original, isto é, o motivo religioso. Portanto, não esperem uma lei dizendo que temos que descansar no domingo porque ele é o dia do Senhor ou ele é o dia de Roma. Virá como resposta a uma crise na área da saúde, no ambiente familiar, moral, social, financeira, etc. Segundo os organizadores, nós enfrentamos desafios sem precedentes que ameaçam a nossa casa comum. Nossa fé e espiritualidade ensinam um dever, o de cuidar da família humana e do meio ambiente em que a nossa família vive. Somos profundamente interdependentes um dos outros e do mundo natural. Não somos donos sem limites do nosso planeta e de seus recursos. As múltiplas crises que a humanidade enfrenta estão, em última análise, ligadas a uma crise de valores éticos, morais e espirituais. Somos os cuidadores do ambiente natural com a vocação de cuidar dele para as gerações futuras e com a obrigação moral de cooperar para restabelecer a saúde do planeta. Precisamos encontrar soluções para esses desafios utilizando os conhecimentos da ciência e a sabedoria da religião. Devemos pensar a longo prazo para o bem da humanidade. Agora chegou o momento para tomar medidas transformadoras como uma resposta comum. Precisamos de uma estrutura de esperança e coragem, mas também precisamos mudar a narrativa do desenvolvimento. A mudança climática é uma grave ameaça. Defendemos uma ação climática comum, mas diferenciada em todos os níveis. O mundo é chamado a chegar a zero emissão de carbono. É interessante notar o esforço que eles fazem para tentar justificar a existência dessa ameaça das mudanças climáticas, tentando atribuir a elas motivos morais, éticos e até religiosos. Pelo menos aqui eles estão sendo sinceros. De fato, a força por trás dessa preocupação exacerbada com a natureza, o meio ambiente, é, em última instância, um motivo religioso. Mas, claro, isso não pode ser notório, jamais vão admitir. Mas qualquer um que tenha um pouco de inteligência vai descobrir por que uma religião está tão interessada no clima do planeta. Qualquer solução vinda desse movimento religioso para salvar o planeta, por mais que tenha um viés político, econômico, social, moral, etc., em última análise, é uma medida com motivo religioso. No referido evento, o Papa disse que a cúpula do COP26 representa uma convocação urgente para que os governos deem respostas concretas para conter a crise ecológica das mudanças climáticas, que, segundo ele, vai causar estragos sem precedentes na história humana, e oferecer esperança para futuras gerações. O apelo desses líderes religiosos, que representam 75% da população, também descreve a crise das mudanças climáticas como uma grave ameaça e pede medidas contra o aquecimento global, pedindo para os governantes adotarem medidas para limitar o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius, comparando com os níveis pré-industriais. O documento resultante desse encontro foi entregue ao ministro das Relações Exteriores da Itália e ao presidente da COP26. O presidente da COP26, em seu discurso, disse que é de suma importância ver que os líderes religiosos estão em uníssono na cobrança dos governantes em relação às mudanças climáticas. Agora, um ponto muito interessante que eles deixaram bem claro é que a humanidade tem somente 10 anos para combater as mudanças climáticas. Você entendeu este recado? Somente 10 anos para fazer alguma coisa pelo planeta. Será que o inimigo sabe contar os tempos? Será que ele conhece bem as profecias?
Será que ele sabe que, de acordo com o ciclo 7 da semana milenar, nós só temos 7 anos ou 10 anos, conforme for a data que você inicia a contar? Então, só temos de 7 a 10 anos? Será que ele sabe muito bem essa profecia? Daí podemos ver o quanto será importante essa reunião da cúpula do clima, a COP26, que se dará no próximo mês em Glasgow, na Escócia. Aos desavisados, essa COP26 pode até fantasiar, mas aos que estudam as profecias bíblicas, principalmente as dos livros de Daniel e Apocalipse, essa cúpula não engana. Nossa geração está presenciando o cumprimento da última profecia que desencadeará os eventos do fim do tempo do fim. O que nos aguarda após a realização da COP26 certamente são medidas a serem implantadas no mundo todo para que sejam estabelecidas e criadas estruturas para a implementação da lei dominical, bem como mecanismos de coerção e sanções drásticas para aquelas pessoas que se recusarem a unir com o mundo no combate às mudanças climáticas. Então, o primeiro país a implementar essa lei será os Estados Unidos da América, e logo o mundo todo seguirá seu exemplo. Daí então estará instituída a marca do poder que vem do mar, ou a marca de Roma. Diante do que está às portas, cabe a nós, cada dia, estarmos bem relacionados com o nosso comandante, o nosso mestre, e dele buscarmos fortalecer nossa fé, bem como pregar para o maior número de pessoas, pois este é o verdadeiro sinal da vinda do nosso Senhor, a pregação do Evangelho. Deus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Amém.